Presa a delegada de polícia empossada em São Paulo há um mês, suspeita de ligação com o crime organizado. 5 milhões de reais deixados pelo tio, o que diz a lei sobre o direito de Suzane von Richthofen ficar com parte da herança. A pedido da Polícia Federal, o ministro do Supremo Dias Toffoli prorroga por 60 dias inquérito sobre fraude no Banco Master. No Rio de Janeiro, Lula celebra com o presidente da Comissão Europeia o acordo comercial com o Mercosul. Ele não irá à assinatura amanhã em Assunção. Criticada por filhos de Jair Bolsonaro, transferência do ex-presidente para Papudinha, em Brasília, tem aval da ex-primeira-dama Michele. Enchente arrasta carros em São Paulo. Bombeiros procuram por 5 pessoas que estariam desaparecidas. E você vai ver também nessa edição. Na série especial, as vantagens de produzir no Paraguai que estão atraindo empresários brasileiros. Menos impostos, menos burocracia e mais vendas. 1,5 litro dessa cerveja produzida no Paraguai é vendido por R$12. Um produto similar no Brasil sai na casa dos R$25. Donald Trump diz que pode taxar países que não colaborem com a ideia de os Estados Unidos anexarem a Groenlândia. Na ilha do Ártico, a vida segue bem cara, como mostra o enviado especial da Band, Felipe Killing. Sair para comer é caríssimo. Eu estou num restaurante popular. Um prato de pasta com frango e bacon, nada demais, custa quase R$145. Erosão causada pelo mar ameaça destruir um bunker à prova de bomba atômica construído na Inglaterra durante a Guerra Fria. Boa noite. Boa noite para você. O Jornal da Band começa falando do caos que o temporal do fim de tarde provocou em São Paulo. Carros foram arrastados, pelo menos 5 pessoas estão desaparecidas. O Felipe Garrafa está ao vivo com a gente e traz as imagens e os detalhes. Por favor, Garrafa. Oi, Adriana. Boa noite a você. Oi, Neg. Boa noite a todos. Informação confirmada agora há pouco pelo Corpo de Bombeiros. São pelo menos 5 pessoas que estão sendo procuradas aqui. As buscas iniciaram há pouco no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Esta imagem que traz também uma agonia muito grande, tendo em vista que até este rapaz de camiseta preta, ele está vendo a situação, está vendo as pessoas sendo levadas pela força da enxurrada e não pode fazer absolutamente nada. Dentro de um carro branco estava uma pessoa e dentro deste veículo de cor vermelha, pelo menos outras 3 pessoas. Uma mulher quem dirigia o veículo e outras 2 também estavam no carro. O Corpo de Bombeiros já iniciou as buscas no bairro do Campo Limpo. Uma informação que também chegou agora há pouco, que no bairro vizinho, no Capão Redondo, uma outra vítima também foi levada pela força da água. Seria um homem, esta 5ª vítima das forças das chuvas da tarde de hoje. Dá só uma olhada, essa aí é a mesma região onde nós vimos agora o carro sendo levado. Olha só onde essas pessoas tiveram que ficar para se proteger, até porque transbordou este córrego, que é o Morro do S, na zona sul da capital paulista. E é justamente esta imagem do Capão Redondo que a vítima que estava tentando sair do veículo foi ajudada por este homem que desapareceu. A imagem realmente é muito forte. E para você ver como a chuva foi generalizada em São Paulo, esta imagem é da Zona Leste, do bairro do Sapopemba, e que o motociclista foi simplesmente levado pela força da chuva e num trabalho heróico aí destes outros motociclistas, eles conseguiram salvar estas 2 vítimas. Nós também estamos com imagens ao vivo da rodovia Regis Bittencourt. Você consegue ver ali a imagem da equipe de Motolink da Band. A Regis Bittencourt está interditada desde a madrugada de hoje. Chegou a ter uma liberação da pista, da faixa da esquerda, até houve um deslizamento de terra durante a madrugada em razão da forte chuva. Teve uma liberação da faixa da esquerda, só que voltou a chover. Com isso, alagamento e a interdição na rodovia Regis Bittencourt. Oi, Neg e Adriana, eu volto a qualquer momento com a atualização sobre estes 5 desaparecidos em São Paulo. Obrigado, Garrafa. Acidente com viatura da Polícia Civil de São Paulo. O camburão capotou depois de bater num carro que mudava de faixa num trecho proibido numa das principais avenidas da capital, que é a Marginal do Tietê. Dentro da viatura, 2 agentes que voltavam de uma escolta de presos. Eles foram resgatados pelos bombeiros. O motorista que causou o acidente vai responder por lesão corporal.
Incêndio numa subestação de energia em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. O fogo, causado por falha no equipamento, consumiu 30 mil litros de óleo de um transformador durante a madrugada, o que gerou uma densa coluna de fumaça. Ninguém foi ferido e o fornecimento de energia não foi afetado. Onda de ataque a ônibus em cidades perto de Brasília deixa passageiros feridos e danifica 57 veículos. A polícia suspeita que ex-funcionários de uma empresa estejam envolvidos. Até agora, ninguém foi preso. Os ataques aconteceram em Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas e Candangolândia. Vidros e janelas foram danificados, enquanto funcionários e passageiros estavam dentro de alguns ônibus. Segundo o secretário de Transporte, 7 pessoas ficaram feridas por estilhaços. Alguns coletivos foram consertados durante a noite e voltaram a circular, enquanto outros ficaram recolhidos nas 2 garagens da empresa. Os veículos foram alvos de ataques com bolinhas de gude e pedras. As delegacias das cidades onde os crimes foram registrados estão à frente das investigações. Em nota, a URB repudiou os ataques e reforçou que está colaborando com as investigações. Essas ações foram motivadas, evidentemente, por uma demissão que ocorreu, uma demissão de 3 colaboradores que aconteceu dia 12 de janeiro. A tentativa deles era de intimidar tanto a empresa URB, os motoristas e cobradores, para que não saíssem em viagem, e uma espécie de retaliação. Ainda hoje, a divulgação do resultado do Enem 2025. Como usar as notas para concorrer a vagas em universidades públicas e privadas de todo o Brasil. E também para pedir bolsas e financiamento estudantil. Todos os detalhes já já. Mais de 1,5 milhão de pessoas seguem na expectativa de receber o dinheiro aplicado no Banco Master. O Fundo Garantidor vai pagar até R$250 mil por CPF. Mas fique atento, porque, para variar, golpistas têm se aproveitado dessa situação. Uma mensagem de texto com a suposta boa notícia. Os valores investidos no Master estão liberados e um número de telefone para devolução. Já neste e-mail, uma senha de validação para acessar o aplicativo do Fundo Garantidor de Créditos. Apareceu até um aplicativo fraudulento que promete auxiliar com o ressarcimento, mas na verdade rouba dados e pode até acessar o seu celular à distância. Esses são alguns dos golpes que estelionatários estão tentando aplicar nos investidores do Banco Master. Provavelmente é aí que a quadrilha vai entrar em contato e dizer que para resgatar esse dinheiro tem que pagar algum tributo, alguma taxa, ou para acelerar o saque também é necessário algum pagamento. E aí que reside o golpe. O Fundo Garantidor de Créditos é onde os bancos mensalmente depositam uma quantia, justamente para uma segurança financeira em casos como este, de liquidação da instituição. Existe um limite de R$250 mil por correntista. Ou seja um correntista, pessoa jurídica não financeira, ou uma pessoa física, o seu CPF, está protegido até 250 mil. Se a pessoa tinha 252 mil reais, ela perdeu 2 mil reais. Só que o Fundo Garantidor não entra em contato com os clientes do banco para oferecer a devolução. Para ter o dinheiro de volta, é preciso acessar diretamente o aplicativo do FGC e entrar na fila de credores. Os mais de 1.600.000 investidores do Banco Master devem começar a receber ainda neste mês. Serão pagos 41 bilhões de reais. Quando o ressarcimento for liberado, cada um terá que fazer o pedido pelo aplicativo. Por enquanto, é possível se cadastrar e escolher uma conta bancária para o futuro depósito. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o Banco Master. Criticada por filhos de Jair Bolsonaro, a transferência do ex-presidente para Papudim, em Brasília, tem aval da ex-primeira-dama Michele e aconteceu depois de um encontro dela com o ministro Alexandre de Moraes. O primeiro dia de Jair Bolsonaro na Papudinha foi solitário, sem visitas. Ontem, depois de ser transferido para o complexo, ele foi levado pela Polícia Federal para realizar exame de corpo de delito fora da prisão. Moraes vai analisar uma eventual prisão domiciliar após o resultado dos exames, que devem sair em até 10 dias. A Papudinha faz parte do complexo penitenciário da Papuda. Ali funciona o núcleo de custódia da PM, destinado a militares e policiais. O ex-presidente ocupa agora um espaço 5 vezes maior que a carceragem da Polícia Federal,
onde ele ficou preso por quase 2 meses. O novo local tem cerca de 65 metros quadrados, com quarto, copa, banheiros e área externa para banho de sol e exercícios. Até a alimentação mudou. Na superintendência da PF, ele tinha café da manhã, almoço e jantar. Agora tem café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. A família também tem autorização para levar alimentos. Horas antes da transferência de Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes aqui na sede do Supremo Tribunal Federal. O encontro só foi possível graças ao intermédio do decano da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes. Segundo fontes, Michele defendeu a prisão domiciliar. Moraes respondeu que naquele momento a alternativa possível era a Papudinha, com o que a ex-primeira-dama teria concordado. Nas redes sociais, sem mencionar o encontro, Michele pediu para não ser submetida a julgamentos e rótulos de conotação política e afirmou ainda que, apesar de as instalações serem menos prejudiciais à saúde do marido e mais dignas, a família continuará lutando para levá-lo para casa. Filhos e aliados de Bolsonaro criticaram a transferência. O estigma da papuda incomoda. Carlos Bolsonaro afirmou que a decisão é desumana. Bom, mudamos de assunto agora. Como hoje, quase todo dia, tem chovido no fim de tarde em São Paulo, inclusive com transtornos, né? Mesmo assim, os principais reservatórios que abastecem a região seguem com níveis preocupantes, porque essa chuva não basta para resolver o problema. Os temporais não resolvem. Em alguns lugares, já tem morador sem água. Reservatórios distantes do volume normal. Baixa pressão nas torneiras, às vezes sem uma gota d'água. É um sufoco para muita gente. O Gilmar tem esse restaurante em São Paulo há 2 anos. Só que nos últimos 4 meses, ele vive com a incerteza de se vai poder abrir no dia seguinte. Depois que começaram a baixar a pressão, tem muito problema. Vem direto da rua, sobe para a caixa, depois volta para dentro. E normalmente não tem pressão. Se não tem pressão, não sobe. Aí eu tenho dificuldade para desenvolver o trabalho, para fazer comida. Essa falta de água para o comércio e para os moradores começou em agosto do ano passado. Foi quando a Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado, passou a diminuir a pressão do fornecimento. Atualmente, o período de redução é de 10 horas, das 7 da noite às 5 da manhã. A justificativa para diminuir a pressão é que com isso também são reduzidas as perdas de água pela rede de distribuição. À noite, por causa do consumo menor, a pressão nos encanamentos aumenta. E com isso também os microvazamentos de água pela rede de abastecimento. A medida afetaria menos quem tem caixa d'água. Mas não é o que acontece no açougue do José. A pressão já vai caindo ao longo da tarde e a caixa esvazia antes do fim do expediente. Tem dias que demora a chegar, a água falta bem fraquinha e tem sido essa rotina, assim, entendeu? A gente sempre economizando água, mas sempre faltando. O maior reservatório de São Paulo, que é o Sistema Cantareira, opera abaixo dos 20% já há uma semana. Outros importantes também estão longe do ideal. O Alto Tietê está praticamente na mesma situação. Já o Guarapiranga se mantém acima dos 50%. Nos últimos dias, um temporal provocou diversos alagamentos na Grande São Paulo. Daí fica a pergunta: por que toda essa chuva não aumentou o nível de água nos mananciais? A resposta é: está chovendo no lugar errado. Então a gente precisa de fato que chova em cima das represas. Se chovesse o volume de chuva que vem chovendo aqui na cidade de São Paulo constantemente em cima das represas, a situação talvez fosse um pouco melhor, mas não é o caso que vemos observando. E tem que ser uma chuva de muitos dias, né? Vamos à previsão agora. O fim de semana tem mais alerta de chuvas intensas para o estado de São Paulo. Isso vale para a capital paulista, também para parte do interior e do litoral do estado. Além disso, no sudeste, o sul de Minas e também o sul do Rio de Janeiro seguem alerta porque o solo está encharcado. Se vier uma chuva, pode provocar transtornos. Vamos entender aqui o que provoca toda essa chuva, gente, é a circulação dos ventos na atmosfera, que inclusive vai levar chuva também para os 3 estados da região sul. Além disso, Amazonas, Rondônia, Pará e o Maranhão também seguem na rota dos temporais. Onde vai dar sol? Norte de Minas, Goiás, Distrito Federal e no interior
do Nordeste. Agora vamos ver a capital paulista. Amanhã você até vai enxergar o sol pela manhã, mas à tarde vem mais água de novo. A máxima chega aos 31 graus. A gente vai começar a semana que vem ainda com temporais, mas aí sentindo um pouquinho menos de calor. Vamos a outras capitais agora, 2 com risco de chuva forte. Falo de Porto Alegre com 31 graus, Rio de Janeiro 36 de máxima. E onde tem mais chance de sol? Brasília, ali sim vai ter sol, 30 graus, e Palmas também 30 graus. E daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre as chuvas em São Paulo. Saiu o resultado do Enem. Muitos estudantes têm dúvidas sobre o que fazer agora. As notas podem ser usadas para concorrer a vagas em universidades e também para bolsas e financiamento estudantil. Vamos ver a reportagem. O Eduardo não via a hora desse dia chegar. Descobrir a nota no Enem. Foi a 4ª vez que ele fez a prova. Quer estudar medicina, o curso mais disputado do país. A nota dele foi 760. Na redação, que vale 1.000 pontos, ele fez 900. Gostei das notas que recebi, senti que foram na expectativa. No momento eu estou morando aqui em São Paulo, né? Mas se eu tiver que ir para o sul, tiver que ir para o norte, vou sem problema também. O Enem é a porta de entrada de muitas universidades do Brasil e também de países como Portugal, Canadá e Irlanda. Também pode ser usado para conseguir o certificado do ensino médio. A nota divulgada nesta sexta não significa ingresso imediato numa universidade, mas serve de termômetro. Existem alguns simuladores, né, que não estão vinculados ao INEP, mas existem alguns simuladores. Ele pode, com essa nota, entrar nesses simuladores e ver, em relação à nota de corte do ano passado, se ele consegue ou não, se ele está próximo ou não, ele consegue fazer isso hoje. Com a nota em mãos, o estudante tem algumas opções. O SISU seleciona para universidades públicas. As inscrições serão na semana que vem. Segundo o MEC, no país, são mais de 274 mil vagas distribuídas em 136 instituições. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para universidades particulares. As inscrições serão de 26 a 29 de janeiro. E o FIES financia os estudos com taxas de juros mais baixas e, dependendo da renda informada, até mesmo com juros zero. O aluno deve quitar o financiamento depois da formatura. Ainda não há data para as inscrições. Suzane von Richthofen, que foi condenada pela morte dos pais, tem direito à herança do tio, que morreu na semana passada? Era um tio solteiro e sem filhos e que não deixou testamento. Vamos ver o que diz a lei. Outubro de 2002, um casal assassinado dentro de casa em São Paulo. A mandante, a filha, Suzane von Richthofen. Ela pegou 39 anos de prisão, mas desde 2023 está cumprindo a pena em regime aberto. Suzane não teve direito à herança dos pais, avaliada em 10 milhões de reais, que ficou para o irmão. Ela foi declarada indigna e motivou uma lei para que homicidas não herdassem bens da vítima. Foi o tio Miguel Abdala, irmão da mãe de Suzane, quem conseguiu na justiça essa decisão. Antes do crime ser esclarecido, o tio chegou a amparar Suzane no enterro dos pais. Agora, o tio Miguel, de 76 anos, foi encontrado morto no dia 7 de janeiro em casa. A morte está sendo investigada. Ele vivia sozinho, não era casado, não tinha filhos, nem pais ou irmãos ou avós vivos. Não deixou nenhum herdeiro. E Suzane, que foi excluída da herança dos pais, tem agora, pela legislação brasileira, direito à herança do tio. O valor de agora é avaliado em 5 milhões de reais. Ele não fez testamento e Suzane já começou a disputar a herança com uma prima. A nossa legislação prevê essa sucessão legítima até o 4º grau. Nesse caso, como não há irmãos, ele vai para quem? Para os sobrinhos. Havendo sobrinhos, a herança vai para os sobrinhos. A Associação de Direitos de Família e das Sucessões propõe uma mudança na legislação. Essa proposta de mudança e ampliação das causas de indignidade. Uma ampliação, inclusive, até que vai mais além do que isto, mas para o caso, incluir o irmão da vítima. Os especialistas reforçam para a importância de se fazer um testamento.
E ela diz o seguinte: eu quero que a minha herança vá para XYZ. Esse tio poderia ter simplesmente excluído, simplesmente deixado toda a sua herança para quem ele bem entendesse. Presa delegada da polícia empossada em São Paulo há um mês, suspeita de ligação com crime organizado. Juro, na condição de policial civil, respeitar e aplicar a lei na luta contra a criminalidade. Laila Lima Ayub estava no meio dos novos 524 delegados que tomaram posse na sede do governo de São Paulo no dia 19 de dezembro do ano passado. A imagem não mostra, mas o namorado dela, Jardel Neto Pereira da Cruz, conhecido como Dedéu, acompanhava na plateia. Jardel é apontado pela polícia como um dos chefes do PCC na região norte do país. Esteve preso por tráfico em Roraima e no Pará. Atualmente está em liberdade condicional. Essa delegada, atuando como advogada, passou a atuar em favor das lideranças da facção do primeiro comando da capital no estado do Pará e, nesse contexto, acabou sendo cooptada por um indivíduo específico. 9 dias após tomar posse, a delegada Laila atuou como advogada na defesa de 4 integrantes do PCC presos em flagrante na cidade de Rondon do Pará, a mais de 500 quilômetros da capital Belém. A lei proíbe que delegados atuem como advogados. Laila, que foi PM no Espírito Santo, cumpria o estágio probatório de 3 anos como delegada. De acordo com o Ministério Público, Laila Ayub começou a defender integrantes da facção 2 anos antes de se tornar delegada aqui em São Paulo. Foi durante esse trabalho que ela teria sido cooptada pela organização criminosa e se envolvido com um dos líderes. Laila teve a prisão temporária decretada por 30 dias, acusada de ligação com o crime e lavagem de dinheiro. A investigação agora vai seguir a identificar os clientes dela, todos os clientes. A polícia investiga se Laila Ayub fazia parte do Sintonia dos Gravatas, o grupo de advogados ligados ao PCC que cuidam da parte jurídica da organização criminosa e levam recados aos presídios. O grupo foi criado em 2006 por Orlando Mota Júnior, o Macarrão, um dos líderes da facção. Como o Jornal da Band mostrou, o grupo também financia a formação de advogados que estudam para passar em concursos na magistratura, no Ministério Público, na Polícia e na Receita Federal. A polícia do Maranhão encontrou um abrigo por onde passaram os irmãos Alan e Ágata, de 4 e 6 anos, desaparecidos há 13 dias em Bacabal. A casa abandonada, numa área rural, foi apontada por cães farejadores. O primo, de 8 anos, que desapareceu com as crianças, mas foi encontrado 3 dias depois, ele disse à polícia que os dois dormiram uma noite nesse lugar. Buscas foram feitas por toda a região, mas os irmãos ainda não foram encontrados. Daqui a pouco, após eliminação na Copinha, ônibus do Águia de Marabá se envolve em acidente na volta para casa. Preparador físico morreu e técnico está em estado grave. Cheiro de fumaça e condições precárias. Shopping que pegou fogo no Rio de Janeiro reabre 2 semanas depois do incêndio que matou 2 funcionários. É já já. O presidente Donald Trump disse hoje que pode taxar países que não colaborem com a ideia de anexação da Groenlândia. Assunto para o nosso enviado especial, Felipe Killing, direto do território no Ártico. Boa noite para você, Killing. Tudo bom, Adriana? Boa noite a você, ao Eneg, a todos que nos acompanham. É um recado direto à Europa. A relação comercial entre Europa e Estados Unidos só de produtos é de 850 bilhões de euros, com a balança comercial muito mais favorável aos europeus, que exportam aos Estados Unidos cerca de 500 bilhões de euros por ano. O Trump ainda disse que está conversando com integrantes da OTAN sobre a anexação da Groenlândia. Ele quer seguir ainda com esse plano. Mas essa não é uma pauta popular nos Estados Unidos. Uma pesquisa recente mostrou que mais de 80% dos americanos são contra a anexação da Groenlândia. Hoje, um grupo bipartidário de congressistas democratas e republicanos foi a Copenhague, na Dinamarca, realizou diversas reuniões e justamente para apoiar a Groenlândia vão fazer todo um trabalho no Congresso americano para colocar leis que possam impedir Trump de anexar essa ilha do Ártico.
Começou aqui em Nuuk, a capital da Groenlândia, um exercício militar, com a presença, inclusive, de soldados da Alemanha. E esse exercício militar, segundo a OTAN, é para avisar a Rússia e não os Estados Unidos. Bom, viver na Groenlândia é bastante caro. Itens essenciais como moradia, alimentos e roupas têm preços exorbitantes. Na reportagem que a gente preparou hoje, você vai ver os contrastes de viver num dos locais mais isolados, cheio de riquezas naturais. Vamos assistir. Em um dos lugares mais inóspitos do planeta, quase tudo vem de fora e nada chega fácil. Navios enfrentam o gelo. Aviões lidam com as condições extremas e longas distâncias. Um voo de Copenhague, na Dinamarca, até a capital Nuuk, por exemplo, dura cerca de 5 horas. São poucos pousos e decolagens por dia. Voos internacionais, de 1 a 3. Perguntei a esses meninos se é caro viver aqui. Sem pensar muito, responderam que sim. Itens essenciais para sobreviver têm preços altíssimos. Esse casaco, por exemplo, custa cerca de R$5.000. Uma bota para o inverno, cerca de R$2.500. Frutas são quase artigos de luxo. 1 litro de leite custa o equivalente a R$25. Um pote de manteiga, quase 30. Sair para comer é caríssimo. Eu estou num restaurante popular. Um prato de pasta com frango e bacon, nada demais, custa quase R$145. Uma sopa, mais de R$100. Esse meu expresso, eu paguei aqui 32 coroas dinamarquesas, que dá algo em torno de R$25. Aqui não há salário mínimo estabelecido, mas uma pessoa precisa ganhar ao menos o equivalente a R$15.000 por mês para sobreviver. Educação e saúde são de graça. Moradia é o que mais pesa no orçamento. O aluguel de um apartamento de apenas 1 quarto no centro de Nuuk sai em média R$7.500. Durante boa parte do ano, aquecedor não é opção, é questão de sobrevivência. E manter uma casa aquecida, com água quente e iluminada durante os dias curtos de inverno sai caro. Uma família de 4 pessoas chega a gastar quase R$3.000 em média para ter esses serviços básicos. E então surge o contraste. Debaixo desse solo congelado há muita riqueza. A Groenlândia tem a 2ª maior reserva de minérios raros do mundo, atrás apenas da China. Há ouro, grafite, terras estratégicas cobiçadas por potências econômicas. Um território que vale bilhões, talvez trilhões, e que permanece em grande parte intocado. Romain Mer é o chefe do serviço de geologia do governo e recebeu a reportagem da Band. Nós temos padrões altos em questões ambientais, assim como no Brasil. Aqui há populações que vivem em áreas onde temos mineração e eles vivem da natureza. Para eles é importante que a natureza fique intacta. Explorar essa riqueza, porém, não é apenas uma decisão econômica. É uma questão cultural. A gente leva um celular para crianças em uma comunidade indígena e falamos: todos os materiais para produzir esse telefone podem vir da Groenlândia. Muitos podem até dizer: nós não precisamos do celular. Então explicamos que o sonar, que é importante para ajudá-los na pesca, também é feito com materiais que estão no solo. Para eles, dinheiro importa, mas não é o valor central. A prioridade é a preservação da natureza e das tradições, o que gera uma forte rejeição a qualquer iniciativa que ameace esse estilo de vida. E a gente volta a falar do caos provocado pelo temporal em São Paulo, com pessoas desaparecidas. Felipe Garrafa atualiza pra gente a situação. Garrafa. Oi, Neg, o Corpo de Bombeiros agora ele chegou até os locais, eram 2 pontos em que havia desaparecidos, pelo menos a informação inicial, um nessa imagem ao vivo que a gente acompanha já o trabalho de buscas, e aí a informação de testemunhas, o chamado, ou seja, a pessoa viu ali pela janela de casa, na rua, ligou e constava aí nesse caso 4 desaparecidos, sendo um também no Capão Redondo, no bairro vizinho. A atualização do Corpo de Bombeiros, eles chegaram lá e confirmaram, são 2 desaparecidos
desaparecidos e no Capão Redondo o motorista conseguiu pular do carro no momento que estava sendo levado pela enxurrada. Então não são 5 desaparecidos e sim 2, é a atualização do Corpo de Bombeiros. Entre os desaparecidos no Campo Limpo, que a gente está vendo o momento em que as vítimas são levadas pela enxurrada e também acompanhando ao vivo com a nossa equipe no local o trabalho do Corpo de Bombeiros, um casal que já estava chegando em casa, o João, de 68 anos, motorista de aplicativo, e a Deusdete, de 67 anos, costureira. Os dois estavam falando com o filho ao telefone no momento que a água estava subindo. O filho conversou agora há pouco com o repórter Marcelo Moreira e descreveu momentos antes de perder contato com os pais. Vamos acompanhar. Meus pais estavam aqui no momento da enchente e aí o carro começou a ser levado pela enchente, né? Infelizmente eles caíram na galeria. E aí os bombeiros tentando achar a galeria, mas a galera se estende até Marginal Pinheiros, né? Então, vou rezar para poder recuperá-los, né, cara? Quem estava no carro? Meu pai e minha mãe. Falei com eles no carro, falei, sai do carro, eles brigaram na hora. Falei, sai do carro, não fica dentro do carro, mas eles infelizmente não conseguiram sair do carro. Eles já estavam chegando em casa quando, infelizmente, isso que a gente está acompanhando aconteceu. Foram levados e a gente segue acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Informação de momento da rodovia Regis Bittencourt, também ao vivo no Jornal da Band. E acaba de ser liberado uma pista da rodovia Regis Bittencourt. É a faixa da esquerda. Lembrando que desde a madrugada há interdição na chegada a São Paulo, passando por Embu das Artes e Itapecerica da Serra, cerca de 30 quilômetros aqui da capital paulista. O Ineg e a Adriana, a qualquer momento, posso voltar também com novas informações sobre esses casos do temporal em São Paulo. Obrigada, Garrafa. Hora do futebol agora, hora de falar da rodada de ontem nos campeonatos estaduais. E por incrível que pareça, o lance que mais chamou a atenção foi um gol perdido. Olha só. O Corinthians perdia por 2-0 para o Bragantino quando Yuri Alberto entrou em campo. No primeiro lance, ele fez isso. A noite foi de John, autor de 2 dos 3 gols da vitória. O Bragantino é o líder do Paulistão. Alívio no São Paulo. Depois de estrear perdendo para o Mirassol, veio a vitória magra sobre o São Bernardo. Luciano, com um golaço, garantiu o resultado. Agora o Botafogo, que estreou no Campeonato Carioca, fazendo 2-0 na Portuguesa. Quem também venceu foi o Vasco, 4-2 para cima da equipe do Maricá. Destaque para o jovem atacante Ryan, que anotou 2 gols. Bom, e acontece nesse momento a votação do impeachment do presidente do São Paulo, Júlio Casares, investigado por desvio de dinheiro do clube. O Igor Calian está lá no Morumbi, onde a torcida protesta aí, né, Calian? Mesmo nessa sexta-feira chuvosa, viu, Ineg? Boa noite para você, Adriana, a todos que nos acompanham. Sem só dar só uma olhada no clima aqui nos arredores do estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo. O Marcelo Cleiton mostra, então, que um bom número de torcedores, nesse momento, está bloqueando uma faixa da Avenida Giovanni Gronchi, avenida importante aqui da zona sul. A gente tem aqui faixas, tem um trio elétrico, tem alguns caixões foram colocados ali mais na frente. E por parte da torcida, o grito é um só, justamente de fora Casares, atual presidente do São Paulo. Eu acabo de receber a informação, então, que há quórum, quantidade suficiente, né, de conselheiros para votar. Votação híbrida. A grande maioria é presencial aqui na sede do clube, mas 55 votam de casa. Votação deve começar 8h30 da noite, daqui a pouquinho. Nesse momento, Casares apresenta, então, a sua defesa aos conselheiros. Caso 2/3 desses conselheiros, então, aprovem o impeachment do Casares, ele será afastado por um prazo aí de 30 dias. Nesse período, o clube precisa realizar uma Assembleia Geral para aí, de fato, cravar qual vai ser o futuro de Júlio Casares. Nesse período, então, reforço, se caso aprovado o impeachment, o vice Harry Júnior assume, então, temporariamente. Lembrando que o presidente do São Paulo está sendo investigado pela Polícia Civil por grandes movimentações financeiras e outros crimes. A gente segue acompanhando, lembrando, policiamento reforçado aqui na região do Morumbi. Obrigada, Calian. Acidente com um ônibus que transportava jogadores de um time sub-20 de São Paulo para Tocantins. O preparador físico morreu e o técnico está em estado grave. A delegação do Águia de Marabá voltava de São Paulo, onde o time foi eliminado pelo Juventude na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dentro do ônibus, jogadores do time sub-20 e toda a comissão técnica. A batida aconteceu nessa rodovia perto da cidade de Santa Rita do Tocantins.
O ônibus entrou na traseira de um caminhão que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, estava parado na pista sem sinalização adequada. O preparador físico do time, Hecton Alves, morreu na hora. O técnico Ronan Teaser ficou gravemente ferido. Já os jogadores sofreram ferimentos leves. O motorista do caminhão, acusado de deixar o veículo parado no acostamento sem sinalização, permaneceu no local e prestou socorro às vítimas. Ele deve responder por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Daqui a pouco, medalha pode mudar de dono, mas título não. A reação do museu que representa o Nobel depois que a opositora venezuelana Maria Corina Machado presenteou Donald Trump com seu prêmio. E Julio Iglesias nega acusações de abuso sexual de funcionárias que trabalharam para o cantor no Caribe. É já já. Investigação da polícia revela que criminosos do Rio de Janeiro cobram até R$100 mil por mês para esconder nas favelas bandidos que chegam de outros estados. Os criminosos se escondem nas favelas cariocas a um alto custo. Investigações revelam que bandidos de outros estados chegam a pagar de R$80 a R$100 mil por mês para ter acesso à proteção e à estrutura do Comando Vermelho. Valor que é repassado em armas e dinheiro. Um foragido de outra região do país é preso em média por dia aqui. O levantamento feito pela Polícia Civil do Rio, a pedido da Band, mostra ainda que a maioria dos presos tem ligação com o CV e ocupa posição estratégica na facção. De setembro de 2024 até agora, 515 traficantes de outros estados foram capturados em território fluminense. A quilômetros de distância daqui, criminosos que ocupam o topo da hierarquia do crime organizado articulam, financiam e ordenam ações violentas em outros estados. Com mais da metade das comunidades controladas pelo Comando Vermelho, o Rio de Janeiro se transformou em esconderijo estratégico para integrantes da facção. Entre eles, alguns dos bandidos mais procurados do país. Hoje, um homem apontado como um dos chefes do Comando Vermelho na Bahia foi preso aqui no Rio. Jean Carlos Jovita é investigado por vários crimes, entre eles o assassinato de um policial militar. Só na última semana, outros bandidos da Bahia, de Goiás, Piauí, Mato Grosso e Alagoas também foram presos no estado. Em outubro do ano passado, 1/3 dos quase 100 presos durante a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão era de fora do Rio. Uma câmera dentro de um carro gravou um tiroteio entre um policial e bandidos que tentaram assaltá-lo. Aconteceu em Salvador. O PM e um ladrão morreram e um criminoso fugiu. O cara tá trocando tiro na minha frente aqui, desgraçado aqui, velho. Do lado esquerdo da imagem está Osniesnio Pereira Salomão, capitão da PM. Ele atira em um dos suspeitos que cai e dispara de volta contra o militar. Do lado direito do vídeo, outro criminoso também tenta acertar o policial e foge. Tudo teria acontecido, segundo a polícia, depois de uma tentativa de assalto. O policial que estava de folga voltava de uma festa quando foi abordado pelos dois suspeitos. Um dos criminosos morreu no local. O comparsa dele fugiu e é procurado pela polícia. O capitão da PM chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Um cara amigo, um cara parceiro, um cara compreensivo, ajuda todos nós, toda a gente. A gente não tinha ele como capitão, a gente tinha ele como uma grande pessoa, um grande homem, um grande amigo. Parentes e amigos participaram hoje do enterro do policial. Lula se reuniu hoje no Rio de Janeiro com a presidente da Comissão Europeia para celebrar o acordo de livre comércio com o Mercosul. Ele vai ser o único presidente do bloco ausente na cerimônia de assinatura do tratado no Paraguai, que vai ser amanhã. Um evento para sair bem na foto. Lula posou ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no pátio do Palácio do Itamaraty, antiga sede do Ministério das Relações Exteriores quando o Rio era capital da República. O líder do Conselho Europeu, o português Antônio Costa, não conseguiu chegar a tempo porque o voo dele atrasou. Depois de uma reunião de 20 minutos, Lula e Ursula fizeram uma declaração aos jornalistas sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia. Foram mais de 25 anos de sofrimento e tentativa de um acordo. Já somos grandes provedores de produtos agropecuários para a União Europeia. Mas não nos limitaremos ao eterno papel de exportadores de commodities. Queremos produzir e vender bens industriais
de maior valor agregado. A presidente da Comissão Europeia exaltou o trabalho dos negociadores brasileiros e o papel de Lula na costura do acordo, que abre caminho para oportunidades de comércio e investimento bilaterais. So this agreement could not be more timely. Esse acordo vem em boa hora, porque vai multiplicar as oportunidades, com acesso mútuo a mercados estratégicos, regras claras e previsíveis, assim como cadeias de abastecimento, que viram verdadeiras rodovias para investimentos. O encontro garante o protagonismo do Brasil na concretização do acordo. Lula decidiu não viajar ao Paraguai neste sábado, onde acontece a cerimônia de assinatura do documento. O país será representado pelo chanceler Mauro Vieira. Lula é o único presidente do Mercosul que não vai comparecer ao evento em Assunção amanhã, mas não justificou a ausência. O governo tinha a expectativa que o acordo fosse assinado até o mês passado, quando o Brasil ainda estava na presidência do bloco. O tratado demorou 25 anos para ser fechado e cria a maior zona de livre comércio do mundo em número de países, 32. Juntos, Mercosul e União Europeia têm um produto interno bruto que ultrapassa 22 trilhões de dólares. A iniciativa prevê o fim das tarifas sobre mais de 90% dos produtos europeus importados pelo Brasil. Em contrapartida, 9 em cada 10 itens brasileiros também entrarão na Europa sem taxação. Os efeitos serão sentidos pelos consumidores de forma gradual ao longo dos próximos anos. E ainda no Rio de Janeiro, a presidente da Comissão Europeia disse que o bloco quer um acordo com o Brasil para explorar minerais críticos como lítio e níquel em terras raras. São recursos importantes para a transição energética porque são usados em baterias, turbinas eólicas, ligas metálicas e motores elétricos. Ursula von der Leyen afirmou que a União Europeia e o Brasil estão caminhando para definir os termos de cooperação para investimentos nessa área. O Comitê do Nobel da Paz reagiu à decisão da líder da oposição na Venezuela, Marina Corina Machado, de dar a medalha que ela recebeu para o presidente americano Donald Trump. A Beatriz Ferretti traz as informações para a gente. Boa noite, Beatriz. Oi, Neg. Boa noite a você, boa noite, Adriana. O presidente americano recebeu Maria Corina Machado ontem à tarde na Casa Branca. Ele, que fez uma campanha aberta para vencer o Nobel da Paz no ano passado, acabou ganhando a medalha que foi concedida à opositora venezuelana como reconhecimento pela luta dela por democracia. Depois da captura do ditador Nicolás Maduro no começo do mês, Corina Machado anunciou a intenção de transferir o prêmio para Trump. Mas o comitê norueguês respondeu que o título não poderia ser revogado, compartilhado ou transferido. E agora, o Nobel publicou uma nova mensagem que diz o seguinte: uma medalha pode mudar de dono, mas o título de laureado com o Prêmio Nobel da Paz, não. O Nobel da Paz foi recebido no mês passado pela filha de Corina Machado, que estava clandestina na Venezuela e chegou a Oslo só mais tarde. Ela conseguiu viajar depois de uma operação secreta coordenada por uma ONG formada por veteranos de inteligência dos Estados Unidos. Hoje, um vídeo desse resgate foi divulgado pela organização. Ainda falando sobre esse assunto, também hoje, mais uma imagem chamou a atenção. O ditador cubano Miguel Díaz-Canel se uniu a milhares de pessoas em uma marcha em frente à Embaixada Americana em Havana. O ato homenageou 32 cubanos que davam proteção a Maduro e morreram no ataque dos Estados Unidos a Caracas para a captura do ditador venezuelano. Oi, Neg, Adriana. Obrigada. A pedido da Polícia Federal, o ministro Dias Toffoli prorrogou por 60 dias o prazo da investigação sobre as fraudes no Banco Master. São 1.700 metros quadrados de luxo e sofisticação. Na entrada, hall com passarela de vidro sobre espelho d'água, com carpas, peixe associado à nobreza no Japão, e vista para o Lago Paranoá. Essa é a mansão de 36 milhões de reais do banqueiro Daniel Vorcaro, em Brasília. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e dezenas de parlamentares, assim como o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, já foram recebidos no espaço. O próprio dono do Master disse à Polícia Federal que construiu a casa para aprofundar contatos na capital do país. Uma apuração da Receita Federal apontou que Vorcaro teria usado um empréstimo desviado do Master para comprar o imóvel. A mansão está em nome de um fundo do cunhado dele, Fabiano Zettel, que chegou a ser detido nesta semana, na segunda fase da Operação Compliance Zero.
Ele teve o celular e o passaporte apreendidos e foi liberado logo depois. Uma das linhas de investigação aqui da Polícia Federal sobre a fraude bilionária no Master também aponta para outros negócios entre o banqueiro e o cunhado, como a transferência de investimentos entre as próprias empresas, até fazer o dinheiro chegar no destino final, com a compra de um resort no Paraná. A aquisição do empreendimento por cerca de 20 milhões de reais envolve parentes do ministro Dias Toffoli, que é relator do caso Master no Supremo. Daniel Vorcaro tinha ligações empresariais com o cunhado Fabiano Zettel, dono do Fundo Leal. O dinheiro do Leal era investido em outro fundo, o Arlim. Ambos eram administrados pela gestora Reag Investimentos, liquidada ontem pelo Banco Central. O Arlim investiu numa empresa chamada DGEP, de Mário Humberto Degani, primo de Dias Toffoli. E a DGEP comprou participações da Tayaya, administradora do resort. Outros sócios da Tayaya, por meio da empresa Maridit, eram José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do STF. Eles acabaram vendendo parte da participação no empreendimento para o Fundo Arlim. A defesa de Zettel afirmou que ele vendeu o Fundo Arlim em 2022. O ministro Dias Toffoli, o primo dele, e os irmãos foram procurados e não se manifestaram, assim como o Tayaya Resort. Os advogados de Vorcaro disseram que ele não tem conhecimento desses negócios. Hoje, Toffoli reduziu de 6 para 2 dias o prazo para mais uma rodada de depoimentos do caso Master à Polícia Federal, previstos para o fim do mês. O descumprimento de prazos tem sido criticado pelo ministro, que já apontou falta de empenho da PF. Ao mesmo tempo, Toffoli prorrogou a investigação por 60 dias, a pedido da própria corporação. Ontem, o ministro autorizou 4 peritos da PF a ter acesso ao material apreendido. Os agentes irão usar um equipamento de última geração para tentar acessar o conteúdo dos celulares. O temor aqui em Brasília é que vazem conversas e documentos comprometedores que envolvam autoridades dos 3 poderes, com quem Vorcaro afirmou à polícia ter contato. Conta de luz quase pela metade do preço. Imposto de apenas 10% sobre o lucro. No Brasil, isso é uma fantasia. Agora, no Paraguai, realidade. Na reportagem de hoje da série especial, você vai conhecer empresários atraídos por essas vantagens. Produzir com menos carga tributária e menos burocracia. Uma energia 100% renovável. O Paraguai produz mais eletricidade do que consome. São 3 hidrelétricas, sendo a usina de Itaipu a maior do país, que tem pouco mais de 7 milhões de habitantes. Com energia até para exportar, a conta de luz fica entre 40% a 60% mais barata do que no Brasil. Tá aí mais um ponto que atrai as empresas brasileiras para o Paraguai. O Barão chegou em Ciudad del Este com a família há 2 décadas. Os parentes que trabalham no ramo gastronômico viram uma grande oportunidade de mercado. Hoje, ele é um dos grandes fornecedores de chopp da região. Não se encaixa na Lei Maquila, mas recebe incentivos fiscais. Por exemplo, ele foi atraído pelo sistema do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Tem uma facilidade de o quê? De colocar seus custos e sobre a margem de lucro que você tiver, você vai pagar 10% de imposto. Já no Brasil, esses impostos são múltiplos e sobrepostos. No Brasil, você pagaria quanto mais ou menos? 37% por aí. E se custa menos para produzir, é claro, o consumidor vai pagar mais barato. 1,5 litro dessa cerveja produzida no Paraguai é vendido por R$12. Um produto similar no Brasil sai na casa dos R$25. Aqui no Paraguai a gente tem incentivos municipais, do governo, federais e de órgãos que muitas vezes nós como empresários vamos empreender e podemos errar. Os órgãos vêm e te apoiam, te notificam, te apoiam, te demonstram como você tem que fazer. O empresário não pode ser visto como um vilão. Essa migração de indústrias traz desafios para a economia brasileira. Principalmente para a indústria, uma vez que todos os nossos recursos, a geração de renda, na verdade, ela está sendo gerada no Paraguai. Um levantamento exclusivo da Band com a sala digital Google mostra um boom de pesquisas sobre o assunto.
Num comparativo entre 2024 e 2025, as buscas por residência fiscal no Paraguai aumentaram 465%. O interesse por abrir empresa no país cresceu 220%. E muito mais gente pesquisou sobre investimento, moradia e emprego no Paraguai. Além da tributação cara e burocrática, outro fator, segundo especialistas, precisa ser revisto na indústria brasileira. Além da produtividade partindo do trabalhador, né, que ele consiga ser produtivo em menos horas, depende também do lado da indústria brasileira em facilitar essa questão da produtividade. O que seria isso? Investir em inovação, investir em capacitação. O custo Brasil é mais complexo, afinal, o sistema de pagamento de impostos só começa a mudar agora, em 2026, com a reforma tributária. O objetivo é financiar um Estado grande. Enquanto isso, o país vizinho dá isenção para atrair investimentos e estimular o crescimento econômico, com uma intervenção estatal menor. Para a Câmara de Comércio Brasil-Paraguai, essa onda migratória tem um lado positivo para os dois países. O Brasil ganha, as empresas não vão quebrar, né? Eu acho que esse é um ponto principal, né? Eu estou tendo dificuldade econômica lá no Brasil, mas eu tenho mercado, eu tenho clientes. Se eu for para o Paraguai, eu continuo competitivo. Então eu vou enfrentar um produto importado da China, de Taiwan, do Vietnã, né? Que está vindo bastante agora, direto desses países para o Brasil, e a gente vai ter uma empresa brasileira produzindo num país vizinho, um país do mercado comum aqui, do Mercosul, e vai estar atendendo o mercado. 18 PMs envolvidos na morte de um homem inocente foram afastados das funções no Rio Grande do Sul. A polícia admitiu o erro na operação. O comandante-geral da Brigada Militar admitiu que houve um grande equívoco na ação que terminou com a morte do agricultor Marcos Norenberg aos 48 anos, em Pelotas, no interior do estado. Não pode se dizer de outra forma, né? Um grande equívoco ocorreu. A polícia gaúcha recebeu uma pista da Polícia Militar do Paraná, que não se confirmou, de que no local estaria uma quadrilha que roubava carros. Madrugada de quinta-feira, 3 horas da manhã, policiais cercam o sítio. Marcos Norenberg e a mulher acordam com barulho. Eles pensavam se tratar de um assalto. Os policiais gritavam para abrir a porta. O agricultor pegou uma arma. Quando os policiais invadiram a casa, começou a troca de tiros. O meu marido foi no quarto, pegou a arma e assim, ó, uma questão de segundos, eles derrubaram uma das portas de vidro, invadiram e aí começaram dos dois lados da casa disparar tiro, que depois eu fiquei sabendo que era tiro de fuzil. Marcos Norenberg foi sepultado hoje à tarde em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Os policiais militares envolvidos na morte do agricultor foram afastados. Nos próximos dias serão ouvidos os policiais envolvidos na ação e a viúva do agricultor. A seguir, uma cena rara num dos países mais desenvolvidos do mundo. Apagão provoca o caos numa estação de trem no Japão. E a gente também vai trazer mais informações sobre os temporais em São Paulo. A chuva forte do fim de tarde arrastou carros, deixou desaparecidos. As imagens são bastante impressionantes, muitos estragos. Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. Fica com a gente. Voltamos a falar do caos provocado pelo temporal em São Paulo com pessoas desaparecidas. O Felipe Garrafa atualiza a situação pra gente. Garrafa. Adriana, as buscas foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros justamente por conta da noite, a falta de claridade, mas estas são as imagens do momento em que um casal foi levado pela força da água. Eles estavam dentro do carro, não conseguiram sair a tempo. Um motorista de aplicativo de 68 anos ao lado da esposa, costureira de 67. Neste momento, está uma equipe da Defesa Civil do Estado de São Paulo checando justamente a situação ali das casas no entorno. A informação do Corpo de Bombeiros é que a partir das 8 horas da manhã as buscas serão retomadas. Este caso aconteceu no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista. Adriano Oineg. Obrigado, Garrafa. Uma delegação da Ucrânia está a caminho dos Estados Unidos para negociar mais uma vez um plano de paz com a Rússia proposto por Donald Trump.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quer garantias de segurança e um pacote de recuperação pós-guerra financiado pelo governo americano. E espera que essas exigências sejam aceitas na semana que vem, quando ele deve se encontrar com Donald Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Nesta semana, o presidente americano disse numa entrevista que Zelensky é quem está impedindo um acordo de paz e não o presidente russo Vladimir Putin. Aliados da Ucrânia na Europa discordam, mas já admitem que é preciso negociar com Putin, como diz a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Credo che sia arrivato il momento in cui anche l'Europa parli con la Russia, perché se l'Europa decide di partecipare a questa fase di negoziazioni parlando solo con una delle due parti in campo, temo che alla fine vedrà il contributo positivo che può portare sia limitato. A economia brasileira, que vem perdendo o fôlego, surpreendeu com uma alta forte apontada pelo Banco Central na prévia do PIB. A Juliana Rosa já está aqui com a gente. Boa noite, Ju. Você veio para esclarecer, afinal, a economia está ficando mais fraca ou não? Pois é, está confuso, né, tá. Adriana? Boa noite para você, Oineg. Boa noite para você. A economia está sim esfriando, mas a perda de fôlego está acontecendo bem devagar. Olha só aqui no telão. O índice do Banco Central, que foi divulgado hoje, mostrou um crescimento em novembro do ano passado, que foi o dobro, inclusive, do previsto. Mas quando você olha a fotografia do ano de 2025, fica claro que começamos bem o ano e a economia depois foi perdendo força. Isso aqui é efeito dos juros altos. Juros encareceram o crédito e aumentaram o endividamento de pessoas e empresas. Mas, olha, o mercado de trabalho continua aquecido. Então, tem até surpreendido com o juro tão alto. E aí, muita gente aproveitou a Black Friday, que foi esse dado aqui de novembro. Mas a gente já vê no mercado de trabalho sinais de enfraquecimento. Por isso, a expectativa é que a economia cresça menos esse ano, saindo de 2,5%, um pouco menos, aí para casa de 2%, 1,8% esse ano. Vai depender do tamanho do corte de juros que está sendo esperado para começar esse ano, agora em março é a expectativa. Se o dólar continuar ajudando, como ajudou no ano passado, a inflação e os juros podem cair mais. Mas olha, ano eleitoral, Oineg, Adriana, temos eleições e um mundo completamente complexo, né? Então, tá difícil adivinhar o dólar. E Trump. Exato. Obrigado, Juliana. Tchau, tchau. Até a segunda. Com cheiro de fumaça e muita coisa queimada, foi reaberto parcialmente hoje o shopping no Rio de Janeiro, que pegou fogo no começo do ano. O incêndio matou 2 pessoas. Novas imagens de câmeras de segurança mostram a atuação dos brigadistas e seguranças no dia do incêndio. Entre eles, os 2 profissionais que morreram por causa da inalação da fumaça. A brigadista Emelin Aguiar Menezes e o supervisor da segurança, Anderson Aguiar, que aparece entrando na loja sozinho, sem equipamento de proteção. Existem relatos de termos de declaração afirmando que não existiria água no hidrômetro da loja. Essa informação precisa ainda ser verificada, a perícia vai avaliar isso. A reabertura parcial do Shopping Tijuca, na zona norte do Rio, foi nesta sexta-feira, 2 semanas após um incêndio que destruiu parte do centro comercial. O subsolo e parte do primeiro andar continuam interditados. Os clientes encontraram lojas fechadas por todo o shopping. Diversos produtos foram queimados e ainda estão com cheiro da fumaça. Muitos lojistas fazem a vistoria nos estoques para ver o que é possível reaproveitar. E isso não tem prazo para acabar. A gente só quer recomeçar, porque assim, o varejo nunca para. Daqui a pouco vem outra data comemorativa que a gente tem que estar forte, Para evitar o cheiro de fumaça, este cliente improvisou. Eu vim aqui para saber se a barbearia onde eu corto meu cabelo, faço a barba, está em funcionamento. E eu ainda sinto um pouco o cheiro de queimado aqui no shopping. O incêndio aconteceu no dia 2 de janeiro, na loja de decorações Belarte, no subsolo. Alguns meses antes, os 2 brigadistas que morreram já haviam denunciado as condições do local. Depois de vistorias dos bombeiros e da Companhia Municipal de Energia, o funcionamento parcial foi liberado. A polícia ainda investiga a responsabilidade pelo incêndio. A Casa Branca anunciou o ex-premier britânico Tony Blair e o secretário de Estado americano Marco Rubio para o Conselho de Paz que deve governar a faixa de Gaza sob a liderança de Donald Trump.
não há palestinos entre os nomes anunciados, que incluem ainda o presidente do Banco Mundial e um bilionário americano. Segundo o comunicado, um ex-ministro dos Transportes da Autoridade Palestina vai integrar outro comitê e ficará responsável pela reconstrução do território. E a seguir, Força do Mar ameaça destruir na Inglaterra um bunker construído para resistir à bomba atômica. No Brasil, essa cena é até comum, mas no Japão, impensável. Caos em estações de trem em Tóquio. O motivo a gente vê daqui a pouco aqui no seu Jornal da Band. Fica com a gente. O cantor Julio Iglesias chamou de falsas as acusações de estupro feitas por duas ex-funcionárias que trabalhavam em mansões dele na República Dominicana e nas Bahamas em 2021. As denúncias foram documentadas em depoimentos, fotos e laudos médicos. O artista espanhol, que tem 82 anos, declarou que irá defender a própria dignidade diante de uma ofensa tão grave. No Brasil, esse tipo de imagem que a gente vai mostrar agora pode ser comum, mas no Japão é raro. Estações de trem em Tóquio foram tomadas por um mar de gente por causa de um incêndio num transformador que paralisou duas das principais linhas da cidade. Teve tumulto, empurra-empurra. Em alguns trechos, pessoas ficaram presas nos vagões e tiveram que caminhar pelos trilhos. Mais de 600 mil passageiros foram afetados. Bem Brasil mesmo. A erosão causada pelo mar ameaça destruir esse bunker, a prova de bomba atômica construído na Inglaterra durante a Guerra Fria. Quando foi erguido, acreditava-se que o abrigo estava a 80 metros da linha do mar, mas ao longo das décadas, as altas ondas engoliram o paredão, deixando parte da estrutura do bunker exposta, você vê, à beira do precipício. O local foi construído em 1959 e desativado com o fim da União Soviética no início dos anos 90. Obrigada pela sua companhia. Outras notícias logo mais no Jornal da Noite. E o Jornal da Band está de volta amanhã. Você fica agora com a novela Cruel Istambul. Boa noite e amanhã tem mais. Bom fim de semana. Tchau, tchau.